Olá, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira aqui no Toma Café Comigo. E hoje nós vamos falar sobre visagismo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o visagismo de uma forma assim bem superficial, porque o assunto ele é bem abrangente, teria que ter muito tempo, teria que ser vários dias para abordar o assunto com bastante profundidade. Também gostaria de avisar que eu não sou nenhuma especialista em visagismo, mas sim, como profissional da área da beleza, então nós precisamos entender, pelo menos, uma parte superficial do que é o visagismo. E sim, existe aquele profissional da área da beleza que ele é especialista em visagismo. Qual que é a importância disso no mundo da beleza? No ano de 1934, o cabeleireiro e maquiador Fernando Audrey, ele descobriu a importância de como que é preciso realmente a pessoa entender do visagismo para a área da beleza, para a área do cabelo, para a área da maquiagem. E hoje em dia até esteticistas usam o visagismo. Tudo que dê importância à beleza, à imagem pessoal, é usado o visagismo. Então se atente aí, você que está entrando na área, você que é cabeleireiro, você que é da área da beleza, se atenta aí à importância de entender sobre visagismo. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar, e como eu disse, precisamos entender aí um pouquinho sobre esta parada chamada visagismo, a importância disso tudo. Hoje nós estamos começando aí um pouquinho atrasada, logo cedo tivemos aí um problema de comunicação e olha só, hoje eu estou de cachos, para quem não me conhece aí, né, de cabelos ondulados, cabelos de cacho, então esse aqui é a minha naturalidade, esse é meu cabelo realmente, né, como a natureza me deu, como Deus me deu ele. Então hoje estou me apresentando assim. Uma ótima segunda-feira, né, e a gente vamos começar aí com o nosso teminha aí sobre visagismo. Então, como eu disse anteriormente, o visagismo ele foi descoberto por Fernando Audrey, que é um maquiador e cabeleireiro nos anos de 1934. Ele sentiu a importância de ver um rosto, porque na verdade visagismo é a palavra em português, mas essa palavra visagismo vem da palavra visagisme, que é uma palavra escrita em francês e significa rosto. Então, este cabeleireiro e maquiador, ele deu uma ênfase para o rosto, né? E 40 anos atrás, então o visagismo ele não é assim algo tão antigo. O visagismo ele é algo novo, algo recente. Um desenhista brasileiro, ele sentiu a necessidade de construir essa autoimagem, e ele fez com seus conhecimentos, juntando ao conhecimento do Fernando Audrey. Então este brasileiro, há 40 anos atrás, ele reformulou o visagismo, ele completou, acoplou os seus conhecimentos, e aí então saiu, enfim, o visagismo como uma imagem pessoal vamos dizer assim, essa imagem que ela traduz uma pessoa, como ela é em seu comportamento, no seu dia a dia, a maneira de se vestir, a sua forma de viver. Então ele buscou todo o perfil de uma pessoa para montar a sua autoimagem, e através dessa autoimagem tão assim pessoal, tão pessoal que através desta busca, deste conhecimento, desse estudo, então a própria pessoa ela é capaz de se reconhecer, né? Através de todo um estudo elaborado, a própria pessoa tem o seu autoconhecimento, de tão profundo que chega a ser então o visagismo. E este brasileiro desenhista que reformulou o visagismo, o nome dele é Philippe.
Philip Hallwell, desenhista. Qual que é o objetivo do visagismo? O objetivo é justamente esse. O visagismo ele tem o objetivo de descobrir tanto o cliente, né, o que fica melhor para o cliente, quanto o cliente ele descobrir a si mesmo. E é lógico que existe um especialista que ele estuda comportamento. O especialista que estuda comportamento, o que ele faz? Ele faz a técnica do visagismo, que é a técnica do visagismo, que nada mais é o ato de você se reconhecer, é o fato de você ir buscar nas profundezas quem realmente você é. Então o visagismo, quando ele entrou para o mundo da beleza, os profissionais eles tinham uma dificuldade, e hoje em dia essa dificuldade ela está maior ainda. A pessoa ela entra no salão e ela já entra com uma foto, né? Hoje em dia acontece isso, com tanta tecnologia, então as pessoas elas entram no salão com uma técnica ou elas com uma foto, com uma foto de como ela gostaria de ficar com seu cabelo ou de como ela gostaria de uma maquiagem, porque ela, aos olhos dela, aquilo ali está bonito, aos olhos dela, aquilo ali está assim, vamos dizer, maravilhoso. Então ela quer aquilo para ela. Só que será que realmente aquilo fica bom para ela? Será que realmente aquela cor de cabelo cai bem para ela? Será que realmente aquele corte de cabelo tá bem para ela? Porque ela não tem o conhecimento para entender que muitas vezes, e na maioria das vezes, aquele corte de cabelo não vai ficar bem para aquela pessoa, aquela cor de cabelo não vai ficar bem, aquela maquiagem não vai ficar bem. Então, hoje a dificuldade de um profissional na área da beleza é essa, né? Então, muita comunicação, celular a todo vapor, então as pessoas chegam apresentando aquilo que elas gostaram, mas elas não sabem se realmente aquilo vai ficar bem para ela. E antigamente, há uns anos atrás, na época do desenhista e do Aldrin, nessa época, eles tinham uma outra dificuldade. Qual que era essa outra dificuldade? Essa outra dificuldade, a pessoa, como ela não tinha uma imagem para ver à sua disposição, então os meios de comunicação eram menores, então ela tinha a seguinte pergunta: como que eu ficaria com um cabelo louro? Como eu ficaria com um cabelo caracolado? Como eu ficaria com uma maquiagem assim, assim, assado? Então as pessoas, elas alucinavam nessa época. Elas queriam saber, porque elas não tinham uma imagem presente, elas não tinham várias imagens presentes. Então elas não poderiam escolher e elas tinham esse desejo de saber como elas ficariam. Então essa era a dificuldade deles e por isso eles se viram na necessidade de buscar uma ferramenta, alguma coisa para encontrar a resposta para o seu cliente, né? Porque se hoje em dia você olhando com tanto estudo, hoje em dia você tem a tecnologia, né? Você tem o desejo da cliente, porque o desejo da cliente é aquilo que ela te traz já ali mostrando no celular. Isso é realidade, isso é fato, isso é hoje. E você tem o conhecimento do visagismo. Então, hoje em dia é fácil você responder, você ter essa resposta para entregar para o seu cliente. Agora imagina há anos atrás, em que era só alucinação, que era só imaginação. Imagina se hoje é difícil você arriscar, né, no cabelo de um cliente, no rosto de uma cliente. Imagina há 40 anos atrás, né, ou há mais tempo ainda, na época do cabeleireiro e maquiador Fernando Aldrin. Imagina ele, vou arriscar, imagina um sábado apurado lá, né, casamento, ter que fazer maquiagem e tal, e ele ter que arriscar, e ainda ter que
ter a resposta na ponta da língua para entregar para essa cliente. Imagina o quanto era difícil. E foi aí então, né, que essas duas pessoas sentiram essa necessidade de encontrar essas respostas e surgiu aí então o visagismo, que nada mais é que uma ferramenta, um conhecimento de autoimagem, para você fazer a autoimagem. E essa autoimagem, ela já está dizendo, a autoimagem é para uma pessoa. Esse estudo, ele é pessoal, é uma imagem pessoal, não é uma imagem em massa. E qual que é o problema hoje? Hoje o problema é que muitos profissionais, eles entraram naquela vibe que o desejo da cliente precisa estar em primeiro lugar. E muitos, eles querem entregar aquilo que está na mentalidade da cliente. Muitos profissionais hoje, eles ainda não têm esse poder de falar para o seu cliente, de explicar, isto aqui não vai ficar legal para ti. Então hoje isso é um ponto número 1. E o ponto número 2 é que na área da beleza, já fiz um conteúdo sobre isso, como que muitas pessoas entram para a área da beleza. Elas começam ali através de ser uma recepcionista de salão, elas começam como uma manicure, elas começam às vezes como uma esteticista, uma massagista, e elas querem migrar então para o cabelo. E o que elas querem? Elas querem a oportunidade que elas já têm ali naquele ambiente e elas vão entrando devagarinho, mas elas não têm o estudo aprofundado do que é ser um profissional da beleza. Porque hoje o curso, por menor que ele seja, existe ali uma ponta do que é o visagismo. Então muitos profissionais estão aí com a prática do dia a dia no salão, mas não com a profundidade do conhecimento do que é ser um profissional da área da beleza. Então muitos não sabem, não entendem o que é o visagismo e a importância do visagismo. E aí, muitos profissionais, eles se preocupam muito com a parte do financeiro, de ganhar o dinheiro, mas eles não se preocupam com a parte de buscar o conhecimento. Inclusive, outro dia eu falei aqui numa live, no café da manhã mesmo aqui, sobre a ética do profissional. Que o profissional da área da beleza, ele tem um código de ética. E lá dentro do código de ética, tá, logo no início tá ali a busca pelo conhecimento. Então, muitos profissionais, eles querem ir levando a reveria, né? E acaba não entendendo. E aí surge o que está no mercado hoje. E o que nós temos no mercado hoje? Várias pessoas, principalmente em cabelos loiros. Principalmente em cabelos loiros. Existe hoje várias pessoas, várias clientes que elas estão com cabelos, né, em suas cabeças que não condiz a personalidade dela, que não condiz ao tom de pele dela. Porque tem uma frase que ela é bem atual hoje. Essa frase ela fala assim: a mulher ela não envelhece, a mulher fica loura. De fato. Ela vai tendo os cabelos brancos e ela quer dar um jeito nisso e muitas acabam fazendo processo em técnicas de descoloração para não se ter mais ali o cabelo branco. E de fato é verdade, a mulher ela vai pintar os seus cabelos, seja ali de uma cor, um louro, ou seja ali de uma cor escura, mas a mulher ela vai dar um jeito nos seus cabelos brancos. E o que acontece? Esse fato de que a mulher não fica velha e sim fica loura, muitas vezes a cliente ela chega e fala assim: eu quero esse louro. Um louro acinzentado, por exemplo. Né? Aí pega lá uma pessoa que tem a pele bronzeada, uma pele morena, com a sobrancelha escura, cílios escuro, com o seu olho escuro, o cabelo que antes ele era escuro e hoje tá ali com aqueles branquinhos, com aqueles grisalhos, e o cabeleireiro então coloca essa pessoa com um louro acinzentado, né? Então imagine aí se vai ficar bem isso. E ela faz justamente isso porque ela
tem a incomodação do cabelo branco e também porque foi inserido na cabeça das pessoas que cabelo branco é velhice. Então ela quer aparecer mais nova e ela quer aparecer loura. Só que o que ela enxerga é que o louro acinzentado é o que fica bem. Porque justamente hoje em dia as pessoas têm acesso, né, aquele monte de fotos lá na internet, aí ela vê aquele cabelo acinzentado lá no corpo de uma loura, de pele clara, olho claro, sobrancelha claro, e aquilo está harmônico lá na internet. Aquilo está harmônico, está bem aos olhos dela. Então, ela quer aquilo para ela, só que a pele dela é morena, o olho é escuro, a sobrancelha é escura, os cílios é escuro e o cabelo era escuro. Então, aquele cabelo ali para o profissional deixar cinzentado vai precisar um processo muito aprofundado, que muitas vezes esse cabelo ele vai ficar desgastado e essa pessoa ela não vai ficar legal com esse cabelo. E tem profissional que ele não consegue dizer isso. Pelo fato dele não ter realmente esse gatilho, esse poder de poder inserir isso na cabeça daquela cliente. E o outro motivo é muitas vezes ele realmente não saber. Ele não saber que aquilo ali não vai ficar um conjunto harmônico, né? Porque o visagismo, o que ele vem trazer? Ele vem trazer a harmonização pessoal da pessoa. Ele vem trazer aquele equilíbrio. E o profissional da área da beleza, ele não precisa ser um estudioso de comportamento, né, para entregar um resultado legal para o seu cliente, mas ele precisa ter conhecimento que para um cabelo ficar legal em uma pessoa, uma cor de cabelo ficar legal, ele precisa ter conhecimento de que é preciso entender do comportamento dessa cliente, é preciso entender do tom de pele, saber se essa pele é uma pele fria, se essa é uma pele quente, né? Entender um pouco ali dos olhos dessa pessoa, o tom de olho, a sobrancelha. Por quê? Porque você precisa, além de deixar a cliente bonita, com o cabelo saudável, você precisa deixar ela harmônica. Aquele cabelo tem que deixar ela mais jovem, tem que deixar ela mais bonita. Porque se aquele cabelo que ela quer, né, aquele louro platinado que ela quer, não condiz ao corpo dela, ao tom de pele dela, se não condiz, então você irá deixar ela mais velha. Ela automaticamente ficando mais velha, a beleza dela está comprometida, né? Então, se ela for ali para procurar ficar mais bonita, já não está mais bonita. Então, o visagismo ele tem assim uma importância muito grande. E é de total importância que o profissional da área da beleza ele busque entender esse ponto. E para você ter ali uma noção do visagismo, que eu tô falando aqui bem superficial mesmo, né? E na verdade aqui eu não tô falando só sobre o visagismo, eu tô falando esse misto de profissional, de visagismo e de cliente, né? Um assunto englobado no outro aqui, que na verdade é a realidade de dentro dos salões de beleza, de dentro das barbearias, de dentro dos spa. Esta é a realidade, né? Antigamente, o visagismo ele foi por primeiro inserido para o rosto, né? Para o rosto da pessoa, tanto que visagismo significa rosto, né? Então, foi só para o rosto. Então, depois se descobriu que não seria só o rosto, porque o rosto seria uma coisa bem artificial. E para você descobrir um cabelo legal, uma maquiagem legal, você precisa entender e conhecer um pouco de formato de rosto, de personalidade, de comportamento dessa pessoa, o dia a dia, como que essa pessoa gosta de se vestir. Então, quando você entende esses detalhes, né, que parece assim que é muita coisa, na verdade, a partir do momento que você começa a dar uma olhada, dar uma pesquisada, isso ele se torna automático, né? Imagina você ver uma pessoa, se ela é alta, se ela é baixa. Hoje em dia tem muitos, né? A gente sai na rua e olha muito, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tenha uma estatura baixa,
né? Então essa pessoa mede aí 1,50 m, 1,55 m, é só na sua cabeça agora, nesse momento, você pensar nisso. Então essa pessoa, ela é pequena, e aí então ela pinta o seu cabelo de preto, ou ela tem o seu cabelo naturalmente preto, e ela mantém um corte reto, pesado e longo. Então imagine, né, a figura que parece essa pessoa. Então quando você começa a estudar um pouquinho, você já começa a olhar esses detalhes, né? Isso que eu acabei de falar agora, na sua cabeça você já imagina uma pessoa que ela é pequena, com o cabelo longo, cortado em base reta e escuro. Então, será que isso está harmônico para essa pessoa? Será que isso cabe para essa pessoa? Então, muitas vezes a pessoa, ela se gosta sim, mas é porque ela não conheceu alguma coisa melhor. É porque ela não chegou alguém assim com capacidade de falar, vamos fazer uma transformação que você, se você se acha bonita dessa forma, quando você ver o que eu tenho para entregar para você, então você vai ficar maravilhada, você vai ficar realmente encantada com o que eu tenho para te entregar. Então é esse a questão. E hoje em dia o que acontece muito, né? Eu, como estou dentro do salão a semana inteira, o mês inteiro, o dia inteiro, o que acontece? Hoje em dia é a cliente que chega e fala que quer, e o profissional, ele se acha no direito de realizar aquilo, né? Então ele não tem esse poder de persuasão, né? Muitos profissionais hoje, eles precisam entender os gatilhos e entender que ele é o profissional, é ele que tem que dizer. Hoje em dia o cliente entra no salão e fala, eu quero fazer uma hidratação. Mas o que o cliente entende de cabelo para ele querer uma hidratação? O que o cliente entende de hidratação, né? Então esse profissional, quando o cliente chega e fala isso, ele tem que abordar essa pessoa, né? Lógico que isso tem um caminho para ser feito, e é essa questão que eu tô colocando hoje através do visagismo, que muitos profissionais da área da beleza, eles não conseguem falar para o seu cliente, eles não conseguem entregar para o seu cliente algo melhor, porque ele não tem o poder da comunicação, ele não consegue falar, ele quer realizar aquilo que o cliente quer. Então o cliente fala assim, eu quero uma hidratação, ele pega uma hidratação, coloca no cabelo da cliente e manda a cliente embora, tá tudo certo, acabou, ponto final. Então ele realizou o desejo da cliente, né? Mas e se esse profissional pegar essa cliente, quando ela falar eu quero uma hidratação, a primeira pergunta, ô fulana, tudo bem, né? Fala o nome da pessoa, e por que você quer uma hidratação? Vê se ela vai responder. A maioria das pessoas vai dizer que é porque o meu cabelo está seco. E cabelo seco precisa de hidratação? Né? Então por quê? Porque na cabeça das pessoas, seco tem a ver com molhado. Entende? Então, o que acontece? A pessoa, ela quer uma hidratação, porque o cabelo tá seco, tá ressecado. Então, se eu colocar uma hidratação, pronto, vai resolver. Só que essa pessoa estudou? Essa pessoa tem conhecimento para isso? É realmente uma hidratação que esse cabelo precisa? Você que é profissional, você entende de cabelo? Você sabe quando que um cabelo precisa de hidratação? Você sabe quando precisa de uma reconstrução? Você sabe quando precisa de nutrição? Será que você, como profissional, entende tanto de cabelo que você sabe responder uma pergunta básica dessa? E aí, então, essa é a questão. A questão é que hoje existem muitas pessoas que elas não estão harmônicas. Elas não estão harmônicas porque falta o visagismo na vida dos profissionais. Falta a pessoa ir lá buscar um pouquinho de conhecimento, né? De estudar essa parte comportamental da cliente, estudar o tipo de rosto dessa cliente, o tom de pele dessa cliente, porque para você entregar um trabalho harmônico, são esses os detalhes que é necessário saber. É esta parte que é preciso compreender. E hoje em dia é muito fácil você buscar o conhecimento sobre o visagismo. Por quê? Porque assim como o cliente tem acesso à internet com aquelas fotos que elas enxergam harmônica para elas e traz
querendo aquilo para elas, entrega na sua mão. Então, né, nem vou dizer vocês, vou dizer nós, né, porque eu me coloco aí também. Nós temos acesso ao estudo de visagismo gratuito aí na internet, é só fazer uma pesquisa básica aí que tu vai encontrar, e vai encontrar os meios também de descobrir a personalidade e o comportamento das clientes, né? Então, se você estuda ali, nós temos ali dentro de personalidade, nós temos as pessoas que são fleumáticas, as pessoas que são sanguíneas, as pessoas que elas são coléricas. Então, quando você estuda cada uma dessas personalidades que condiz ao comportamento da cliente, quando você estuda isso, você automaticamente, no conversar com uma pessoa, você já consegue identificar o que ela é. Se ela é uma fleumática, se ela é uma sanguínea, né? Então você começa a entender como que é o comportamento dela. Lembrando que essa parte de comportamento, então as pessoas elas sempre têm o lado positivo e elas sempre têm os lados negativos. Então quando você estuda ali, você vai buscar esse comportamento da cliente por esses lados, né? A partir do momento que ela entrar, como por exemplo, como que uma pessoa colérica, como que ela se veste, né? Qual que é o comportamento dela? Quando ela entra, ela é uma pessoa impulsiva, ela é uma pessoa mais calma, ela é uma pessoa que fala alto, ela fala com os braços, né? Porque eu, por exemplo, eu falo o tempo todo, eu falo com a boca e falo com os braços, e movimento, né? Então, quando você começa a ver o comportamento dessa pessoa ali na sua frente, você já identifica como que ela é. E se você estudou isso por trás, automaticamente você já vai definir o que uma pessoa colérica gosta, né? Ela gosta mais de se aparecer, ela gosta de um cabelo mais assim, mais assado, ela é um cabelo mais ousado, ela gosta de um cabelo certinho, um cabelo mais bagunçado, né? Então, como que essa pessoa é? Então fica fácil hoje em dia de você ir lá, dar uma busca, dar uma estudada nessa situação aí, para você poder entregar resultados mais saudáveis, né? Porque como é bonito, né, ver uma pessoa, além de o cabelo estar saudável, ele está caindo, né? Ele está assim, tipo, caindo com aquela pessoa, caindo com a imagem dela, com a pele dela. E aí sim, você pode se sentir um profissional realizado. Que aí sim você pode enxergar aquilo e falar assim, nossa, eu criei aquilo. Eu fiz aquilo, né? Então, aí você pode se sentir realmente realizado na tua área de trabalho. Por quê? Porque você conseguiu realmente fazer algo harmônico, que ande por aí e as pessoas olhem e falam assim, nossa, que cabelo legal, olha, aquilo caiu bem para aquela pessoa. Então é muito importante estudar o visagismo. Essa é a mensagem que eu vim trazer, né, para você hoje, para você buscar, você que está aí entrando para a área da beleza e principalmente entrando dessa forma que eu coloquei aí, né, que você busque, que você compreenda, que você pare um pouquinho a sua vida e estude um pouquinho o que é o visagismo, para você então se realizar aí como um profissional. Tenha uma ótima segunda-feira. Eu te espero você aqui na segunda-feira que vem, às 6h57. Hoje nós começamos um pouquinho atrasado, tivemos um problema de comunicação. Mas o horário é esse, às 6h57, toda segunda-feira, no Toma Café Comigo. E são assuntos relacionados sempre a salão, sempre a cabelo. São assuntos ocultos que nós não damos importância durante o dia a dia devido à correria, mas eu trago aqui para você a importância deles, porque é vivido num espaço de salão de beleza ou de spa, de barbearia. Esses momentos, esses assuntos, eles são vividos, eles são fatos. Tudo que for falado aqui é realmente fato, acontece no dia a dia e com certeza você vai precisar. É muito importante para mim que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal, que você vá lá, coloque o sininho lá de notificação para quando houver um conteúdo novo você saber que tem alguma coisa a mais. E amanhã
Nós temos a nossa live, que é um pouco mais técnica. Falo muito em escovas capilares, bato nessa tecla, já tem 2 anos isso aí, e vou continuar batendo nessa técnica aí, nessa tecla aí, porque eu descobri que esse é o caminho para muitas pessoas se tornar o the best em área de cabelo. Uma ótima semana e eu te espero aqui na semana que vem, a segunda-feira e amanhã também.